eu não devo pensar daquilo que ficará de mim nas coisas que eu faço, mas naquilo que eu deixarei para que as pessoas tenham dias melhores, né? Tenham vidas melhores. Escola com Rádio apresenta Programa Vida de Repórter, com Iraildon Mota. Muito bem. Toda vez que eu escuto esse barulho, parece que a gente está no cinema, né? Vai começar a primeira cena. Legal, eu gosto de cinema, eu gosto. Gosto de cinema. E esse negocinho aí eu acho fantástico. Muito bem. Nosso papo hoje não é sobre cinema, mas tem a ver também, que é sobre comunicação, sobre jornalismo, sobre a vida de quem produz a notícia no dia a dia, Joelson. E uma curiosidade que eu tenho, tu lembra como foi a origem, ou por que foi que tu tem esse nome, Joelson Giordani? Bom, Joelson Giordani. Joelson é meu pai, meu pai é assim, meu pai é jornalista, radialista, ele trabalhou com você, né? Sim. Você conhece bem. Joel Silva. E aí ele gostava muito, ele sempre foi uma pessoa muito... Ele gostava muito da língua inglesa, né? Ele sempre quis que a gente estudasse inglês e sempre gostou muito de música. Então, assim, eu e minhas irmãs, a gente foi muito estimulado a estudar idiomas desde cedo e estudar música também, né? Então, o que ele fez? Joelson, é porque é o filho de Joel, né? Em inglês, né? Joelson, ele criou esse nome. E Giordani era o nome de um maestro que ele gostava e tudo. Ele botou meu nome composto, né? Vamos dizer assim. Então, Giordani nem é meu sobrenome. Aí, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, na época do jornal impresso, aí você assinava a matéria lá em cima, né? Aí eu comecei assinando Joelson Silva. Né? Joelson Silva. Aí ele falou, olha, Joelson, por que você bota Giordani? Com aquela sutileza. Não é que você tenha que botar, mas por que não? Porque aí fica diferente, Joel Silva e Joelson Silva. Aí ele sugeriu, eu botei Giordani lá na assinatura, né? Assinatura. E aí, daí pronto, aí comecei a assinar aquelas matérias de jornal, que eu comecei no impresso, Joelson Giordani, aí ficou. Ele influenciou na tua decisão de fazer jornalismo? De fazer jornalismo, não diretamente, porque meu pai, ele sempre foi muito... Ele nunca disse isso, mas ele sempre quis ou desejou que fizéssemos outras carreiras, né? Em outras áreas. Então, assim, as minhas irmãs todas... eu tenho uma irmã que é mais velha que eu, é médica, a mais nova é advogada, e todas elas escolheram carreiras assim, baseadas até vamos dizer, no incentivo dele. Olha, o que você quer? Medicina, boa área e tal. Ele nunca determinou que a gente fosse nada, mas ele demonstrava uma certa preocupação se nós fôssemos jornalistas. Eu acho que os pais, eles ao longo da carreira, eles sofrem um pouco, né? Vivendo aquelas as angústias e tudo mais, da profissão. No caso do meu pai e minha mãe, que os dois trabalham com comunicação, né? Joel Silva e Ana Maria, eles são radialistas ambos. E aí eu acho que eles tinham aquela angústia, poxa, vai sofrer tudo aquilo que o jornalista sofre e tal. E aí nunca estimularam tanto. Mas, ao mesmo tempo, ao menor sinal do meu interesse, que eles perceberam, não, ele vai ser jornalista mesmo, aí eles começaram a me abastecer, né, de informação, de experiência, de contato com o meio. Então, desde pequeno que eu estou indo lá na Pioneira. Sim. E aí acompanho as transmissões especiais, as reportagens e tal. Aí eu embarquei mesmo. Então, eles me estimularam assim, sendo exemplo. Sim. Na profissão. Sim. E, a partir do momento que eu tomei a decisão, me dando as ferramentas ali para eu começar a fazer o trabalho. Que eu comecei muito cedo, né? Tanto Joel como Ana Maria começaram juntos, né? Foi. Mais ou menos juntas. Tem quantos anos já de... Desde os anos 60, porque assim, a história deles é muito curiosa. Meu pai, ele começou na Rádio Clube. Minha mãe não era radialista na época da Rádio Clube. Minha mãe ela era guitarrista de uma banda de rock. Tinha uma banda de rock lá na Fundação Walter Alencar. Sim. E ela tocava lá na banda de rock, na Golden Girls, o nome da banda. E aí meu pai conheceu ela nessa banda de rock. Ele, um radialista da Clube, e ela na banda, lá nos anos 60. Olha só, foi. Rapaz. Nos anos 60? Deixa eu ver se eu estou certo. Foi, anos 60. Finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70. E aí eles começaram a namorar, trabalharam juntos, e aí foram juntos da Clube para a Pioneira e da Pioneira até hoje. Muito tempo já. Meu pai já tem mais de 50 anos. Por que jornalismo, Joelson? Olha, eu acho que o jornalismo foi a maneira que eu encontrei para que eu pudesse me expressar.
Então, assim, eu decidi mais ou menos fazer jornalismo ali pelos 15 anos. Tive umas experiências de escola muito boas mesmo, assim, de fazer rádio na escola, jornal para a escola. E eu comecei a perceber que aquela manifestação aos 15 anos, aquele ofício, ainda que amador, ele me dava possibilidade de expressão. Ele me dava lugar dentro da minha escola. Ele me dava papel, né? E aí eu comecei a perceber que aquilo era uma maneira de eu conseguir me expressar, de me fazer ouvir, de dar amplitude aos problemas dos locais, da escola, e era uma maneira também eu percebi que eu fazia bem, né? Assim, poxa, eu consigo fazer isso aqui. Tinha uma certa habilidade. Então foi um encontro mesmo, assim, sabe? E eu me lembro, e eu até me pergunto por que não mais cedo, se eu tive contato tão cedo com o radiojornalismo, com o jornalismo. Às vezes eu acho que é porque a gente também pensa duas vezes. Meu pai já é isso, será que vai dar certo eu ser também? Será que vai ter comparação? Né? Você pensa sempre isso. Teve comparação? Tem comparação? Não Em tem. algum momento Até porque eu estou fazendo rádio agora na Rádio Cidade Verde há 2 anos. E até então eu nunca tinha feito nada ligado ao rádio. Então acho que aí você vai driblando um pouco a história da comparação. Me preocupava com isso no começo, mas depois não. E outra coisa, eu até fiz essas opções baseadas nisso. Comecei com o impresso, do impresso fui para TV, sem passar por rádio, assim, diretamente. Eu tive experiências de rádio, na equipe de esporte do Dídimo de Castro na Pioneira, por um período de 2 anos, mais ou menos, mas foi uma experiência mais de... Foi uma coisa meio que obra do acaso, não foi uma coisa planejada, mas foi muito gratificante e me ajudou muito na TV, inclusive, essa experiência. Mas eu sempre tive uma tentativa de ir driblando essa escolha, né, para não ser uma escolha parecida, para justamente dar uma evitada na comparação, me preservar um pouquinho. Mas eu confesso que isso não me... Nunca foi algo que te afetou? Não. Você falou que seu pai abasteceu sua mãe e seu pai abasteceram você de informações. Eles não, quer fazer, vai lá e faz. Vai lá e faz. O que teu pai e tua mãe te ensinaram de mais importante nessa profissão? Eu acho que eles me ensinaram algumas coisas que... Porque assim, técnica é uma coisa que eu aprendo aqui, né, com rádio. Técnica você aprende como eu aprendi na Universidade Federal, né? A técnica você domina quando você está fazendo no dia a dia, teus colegas te ensinam, teus professores ali da prática, e eu tive muitos, né? Pessoas assim que foram formidáveis assim comigo no dia a dia. Mas tem algumas coisas que só o pai e a mãe ensinam: valor moral, ética, paixão pelas coisas, assim, a ideia de que você precisa dar o sangue, amar aquilo que você faz. Então, essas coisas eles me ensinaram muito. Valor ético, moral e amar e defender a sua profissão. O que é ser jornalista? Pai, ser jornalista para mim é tudo. Porque, olha, uma vez alguém me perguntou o que é que você seria... O que você seria se você não fosse jornalista? Eu falei, olha, se eu não fosse jornalista, eu nem seria eu, porque as coisas se confundem já, né? Então, ser jornalista é o que eu sou. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei ser outra coisa, eu não consigo deixar de ser jornalista no horário de descanso. Jornalista é jornalista 24 horas? Eu não sei se mas para mim é. E aí eu não consigo, por exemplo, parar de pensar naquilo que eu estou fazendo e até que ponto aquilo pode eventualmente me prejudicar como jornalista, ou pode manchar o nome, ou pode me fazer perder reputação. Para mim, jornalismo é absolutamente tudo. É onde eu me realizo, é onde eu me sinto feliz, é onde eu me sinto confortável. Às vezes é como eu me sinto em casa. Então, é o meu lugar. Quem foram tuas influências no jornalismo, Joelson? Bom, além do meu pai e da minha mãe, a gente pode até dividir, né, jornalismo local e nacional, né, vamos dizer assim. Mas eu tive meu pai, me influenciou muito, minha mãe. Na TV, eu gostava muito de ver jornalistas esportivos, então Juarez Soares, Luciano do Vale, isso no rádio e na TV, né, ambos. Juca Kfouri, mais recentemente os Tostão.
isso no jornalismo esportivo. E aí, na reportagem de TV, tem o Fábio Diamante, com quem eu tive uma experiência de contato pessoal, o Marcelo Canelas, que é um texto maravilhoso, né? Domingos Meirelles, que foi meu professor, inclusive, tive contato com ele. Eu tive 2 contatos com o Domingos Meirelles, muito, muito legais. Um foi numa época que ele veio aqui antes de eu ser jornalista, e uma outra foi como meu professor de pós-graduação. E foi maravilhoso. Ele foi determinante, inclusive, para que eu tivesse, nesse contato que eu tive com ele como professor, como meu professor, dele me dar ferramentas de, olha, você chegou até aqui, agora, a partir de agora, trabalhe com novas ferramentas, com novas percepções, comece a trabalhar as suas informações, não a partir da sua pauta, do seu texto, mas a partir das pessoas, das histórias, da realidade. Esqueça que as informações que as pessoas te deram, descubra coisas novas no campo. Sabe, ele é um cara inspirador demais nesse sentido. Porque a gente pensa, e é verdade, que a televisão, o trabalho da televisão começa dentro da redação com a produção. Certo? Ok, você agenda coisas, né? Você marca, mas ele me fez perceber que o trabalho de fato começa depois que você chega no local. E aí você começa a perceber a realidade dali. E de fato, aí você começa a criar texto a partir daquela experiência, a partir da observação, a partir da realidade das pessoas, e não a partir da pauta na redação. Por prática, e para ganhar tempo, muitos repórteres começam a fazer seu texto ainda olhando para a pauta, né? Sim. A caminho do local da reportagem. Pronto, depois do Domingos Meirelles eu nunca mais fiz isso. Tem muitos autores, inclusive, que defendem que o jornalista ele trabalha num ambiente pós-fato. Pós-fato. Não no fato, porque não tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer. Chegou no fato, então ele começa a trabalhar. Como tem esse trabalho de apuração, de produção, a gente sempre acha que já começou, né? O trabalho começa, e de fato, de alguma maneira começa com a produção. Mas é sempre importante o repórter se deparar com o local, com a história, se deixar, não se deixar levar, mas se permitir ser de alguma maneira tocado por essa história. Porque a inspiração vem para o texto, eu acho. Tu é um bom karateca? Rapaz, não sei, um karateca faixa amarela, um laranja, um bom karateca? Faixa amarela. Laranja. Faixa laranja, né? Lá no karatê é assim, né? Branca, laranja, vermelha... Não, branca, amarela, vermelha, laranja. Então eu sou laranja, estou num quarto nível. O que tu tira do karatê para levar para o jornalismo no dia a dia? Então, quando eu comecei a fazer karatê, eu imaginava que o karatê era uma forma de você ter habilidades para você se defender de um eventual ataque, né, violência, aquela coisa toda. E eu comecei a fazer como uma atividade mesmo esportiva e para ter essa coisa da defesa pessoal. E foi lendo e praticando o karatê que eu descobri que a intenção do karatê era ter essa possibilidade de defesa, mas principalmente criar estabelecer um contato entre eu e a natureza da qual eu faço parte. Então a meditação, o movimento, a noção de corpo que são os elementos que me trazem muito mais prazer no karatê. Nós esquecemos o que somos, porque todos nós somos parte de uma natureza. Né, dessa natureza biológica, né? Ar, contato, plantas, vegetação e tal. O karatê, ele te reconecta com isso através do respeito. O respeito está presente em absolutamente todas as lições do karatê, da disciplina e da noção de corpo. Então, eu tive agora mesmo uma possibilidade de participar pela segunda vez de uma aula de karatê com o Watanabe, que é o mais graduado do Brasil. Ele é um japonês que veio para cá nos anos 50, mora no Brasil, ele é o mais graduado. E todo o trabalho dele começa com o silêncio e a meditação, você percebendo o seu próprio corpo. E isso é muito bom, isso é muito bom. Dá para fazer uma semelhança com o jornalismo, essas características? Ou seja, o jornalismo, quando ele também silencia, ele também fala no silêncio? Olha, eu acho que o que ele me traz, o karatê, ele ajuda a me preparar para enfrentar o jornalismo. Então, quando eu faço o karatê, eu meio que retiro de mim todo o desgaste que a atividade jornalística traz e ele me prepara para o outro dia. Essa é a sensação que eu tenho.
Quais são esses desgastes que vêm dessa profissão? Porque na verdade, quando você entra numa redação, você está entrando numa espécie como é que eu posso? De quartel-general. Ali você vai montar, é como se você estivesse preparando o teu exército para ir para a rua para uma confrontação. E qual é a confrontação que você vai fazer? Você vai levar informação, você vai garimpar informação, você vai trazer para dentro da redação informação, mas você também vai estabelecer algumas arestas. Tá, arestas com o órgão público que não está servindo direito à população, aresta com, eventualmente, o camarada que está protagonizando um desrespeito por jogar lixo no espaço que não é dele. Então você vai criando uma série de combates em favor da comunidade que você abraçou, que no caso aqui é nossa, do Piauí, no estado do Piauí. Então, eu penso que aquilo é uma guerra, de alguma maneira. Repito, extremamente prazeroso, é onde me sinto bem, mas você tem que estar pronto para estabelecer esse tipo de confrontação. Não bélica. Não é bélica, mas você tem que estar pronto. Quando você está diante de uma câmera, quando você está diante de um fato, quando você está com um microfone na mão, você está empoderado, você tem poder para representar as pessoas que estão ali apostando em você. Elas acreditam que você é capaz de não resolver o problema delas, mas dar voz para elas. E aí dar voz, às vezes, é comprar brigas, né? Comprar brigas, né? No Karatê tem regras. Sim. Quais são as regras do jornalismo? Olha, o jornalismo, ele... Eu acho que as pessoas, assim, falam muito a respeito da técnica, de ouvir os dois lados. Eu acho que tudo isso é absolutamente fabuloso, necessário, e de fato essas regras elas têm que estar nos acompanhando o tempo todo, mas elas não são o máximo. Eu acho que a gente tem que se tem uma coisa que mais me deixa feliz, que me dá satisfação, é saber que nós estamos sob um contrato social que faz eu abrir mão da minha liberdade em favor de uma proteção. Eu abro mão da minha liberdade para receber dos meus compatriotas proteção, direitos, saúde, educação e tudo mais. Eu acho que a nossa regra, a regra do jornalismo, é aquela que está estabelecida nesse contrato, que é o da Constituição. Para mim, é a Carta Constitucional, é o documento máximo, é a minha baliza, é o valor que eu defendo, é a minha regra, para tudo, e para o jornalismo também. O Karatê significa mãos vazias. Mãos vazias, Mãos vazias, né? Mãos vazias. Lutar com as mãos vazias. Qual é o poder do jornalista? O poder do jornalista... Eu não sei se o jornalista tem poder. Eu explico. Qual é o poder do presidente? Qual é o poder do ministro do STF? Qual é o poder, se não é o poder que alguém conferiu a ele? Se não é o poder que a pessoa diz assim, tá aqui, esse poder é meu, estou te emprestando para você exercer em meu favor. Isso é ter poder? Eu penso que isso é cumprir um papel que alguém conferiu a você. Então o poder está com a audiência, o poder está com as pessoas que assistem, o poder está com as pessoas que decidiram livremente assistir o seu canal de televisão. É com elas que está o poder, porque na hora que elas decidirem que você não tem mais poder, elas simplesmente com controle remoto determinam que seu poder acabou. Então o poder está com essas pessoas. A gente está fazendo ali aquele papel de ser uma espécie de moderador do poder que emana das pessoas. Numa sociedade que a gente tem, no caso do Piauí, índices educacionais ainda muito baixos, infelizmente, a sociedade sabe disso? Não sabe. Não sabe, e pior, ela se deixa levar por aqueles que se comportam como se tivessem poder. Então, acho que a pior coisa que alguém pode fazer pelo jornalismo é dizer que eu faço e eu aconteço, eu sou, eu posso, eu isso, eu aquilo, que aqui quem manda aqui, rapaz, esse camarada é isso, aqui a gente fala a verdade, aqui a gente... Não
Ok, se eu falo a verdade, eu não preciso reafirmar isso. Basta eu falar a verdade. Se eu sou uma pessoa que defende o interesse das pessoas, eu não preciso ficar propagando isso. Eu simplesmente defendo os interesses das pessoas, se for essa a minha condição. Eu penso que as pessoas não estão atentas a isso. Elas acham, de fato, que do outro lado da TV, do rádio, ou do jornal, ou da internet, ou do portal, ou da rede social, tem um comandante poderoso que me desperta encanto e eu sou só audiência. Na verdade, não. As pessoas são produtoras delas emana poder, delas emana conteúdo, delas emana informação também, que nos alimenta, que nos abastece. Então, as pessoas têm que ter essa consciência de que elas são senhoras, inclusive, das comunicações. Isso afeta, de alguma forma, o jornalista, do ponto de vista do ego? É uma coisa que você precisa desarmar todo dia. Eu penso que... Porque, vamos lá, eu não... Quem é que me confere... Quem é que me dá a oportunidade de poder? Ou a oportunidade de trabalhar? É o meu patrão, que de repente pode dizer que eu não estou mais lá. São as pessoas que ligam a TV e que eventualmente pode dizer que esse conteúdo não me interessa mais. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai botar o terno e ir para casa, pegar suas coisas e juntar e ir embora. Como é que você convive com isso? Eu penso que as pessoas têm que estar atentas a isso todos os dias. Que jornalismo não é lugar de glamour, não é lugar de celebrização. Não, nós temos que nos afastar dessa toxicidade. O jornalismo é lugar de prestação de serviço. É lugar de pé no chão, de rua, de contato com as pessoas. E quanto mais contato, mais você se fortalece na medida em que você mais conteúdo traz para você. Porque para quem é que você está comunicando? É para as pessoas que você precisa ouvir. A ideia de ego inflado te afasta das pessoas, te afasta da tua matéria-prima. Né? Então, o camarada que eu estava agora mesmo, eu tive uma conversa muito legal com o superintendente da Infraero. O nome dele é Fernando Nicásio. E aí ele entrou na Infraero em 1992 e ele entrou como balizador de aviões. Aquele cara que fica com as lanterninhas, né? Bota aqui, blá, blá, blá. Aí ele, então, fez carreira lá na Infraero, chegou a superintendente regional, superintendente... E ele me perguntou assim, Gelson, me diz uma coisa, o que é melhor? É ser apresentador ou é ser repórter? Aí eu falei para ele, o que é melhor? É ser superintendente ou ser balizador de avião? Boa, aí ele disse assim, não, eu não sei, eu acho que as duas coisas têm uma função diferente, as duas são importantes. Pois é, exatamente a mesma coisa. Eu acho que, na verdade, a gente o que o senhor é, na verdade, é um balizador de avião que está superintendente, mas o que você é, essencialmente, é um balizador de aviões. E eu sou, essencialmente, um contador de histórias. Então, eu sou uma pessoa que capta histórias para contá-las diante da câmera. O que eu sou, na verdade, é um repórter, e é isso que eu preciso ser sempre. Então, mesmo como apresentador, você precisa estar tendo esse contato, estar na rua, fazendo a reportagem, ouvindo as pessoas, porque no dia que precisar voltar a ser balizador, nós temos que estar com as lanterninhas carregadas, né? Gostei. Então é isso. Tu tem redes sociais, claro. Tenho. Instagram. Tenho Instagram. Quantos seguidores lá no Instagram? Eu posso até olhar agora, mas acho que é 4.900. Né? É. Tu é reservado, então, comparado a outros apresentadores? Tá? Muito. Eu gosto de preservar muito a intimidade mesmo, sabe? Sou uma pessoa que eu até posto algumas coisas, gosto de brincar nas redes sociais e tudo mais, mas geralmente no ambiente de trabalho, nunca assim no ambiente de casa ou falando sobre mim, não, é geralmente falando sobre, brincando com um colega e tal, mas nunca falar sobre mim. Eu me sinto até um pouco desconfortável falando sobre mim. Né? Aqui, por exemplo, tá estranho. Né? Tá. Mas eu acho importante e necessário também, né? Em dado momento, e dependendo das circunstâncias, como essa aqui, onde a gente está discutindo um pouco do papel da imprensa, eu acho bem legal. Você é um cara que entrevista todo dia. Todo dia. Como é que é ser entrevistado? Muito ruim, cara. É muito ruim. Você não sabe o que dizer, você não sabe onde é que olha, você olha para lá, olha para cá. Você não sabe direito com quem que você está conversando. É muito estranho, né? E não é um papel que nós estamos habituados a fazer. Nós não estamos habituados a fazer, a responder ninguém, né? Vai fazer pergunta.
Provocar. O dia que eu for entrevistar, você vai ver também. Vou me vingar. Hein? Eu vou demorar aí. Porque como você também sou jornalista, né? A gente meio que foge dessa linha. Qual é a missão do jornalista? Eu acho que a missão do jornalista é devolver às pessoas a expectativa que depositam nele. Devolver para as pessoas o poder que as pessoas imaginam que está com ele. É defender o interesse daqueles que apostam que você é capaz de fazer. Não resolver problemas, mas organizar ideias, organizar a vontade das pessoas, o interesse das pessoas, dar às pessoas as informações que são de interesse do cotidiano dela. Esse é o papel do jornalista. E nada além disso. O jornalista é uma espécie de garçom que sabe o que as pessoas gostam de comer e a única coisa que ele faz é organizar na bandeja. Eu penso assim, se a gente começar a construir a ideia de serviço ao invés de protagonismo, a gente vai ter uma sociedade melhor. É esse o nosso papel. E aí a gente afastar do centro, do glamour e tudo mais. Mas tem um glamour? Tem um certo glamour? Como eu te digo, eu não sou uma pessoa confortável. Quem me conhece muito intimamente sabe. Eu não sou uma pessoa muito confortável com a celebrização e tudo mais, né? Eu penso que o contato que as pessoas... o nosso contato de convivência é esse mesmo via câmeras, né? Ali, através do jornal. Mas tem no sentido de que as pessoas têm uma curiosidade, né? De conversar, de se aproximar, de debater, de discutir. As pessoas sempre acham que você tem uma opinião pronta para tudo, porque você é jornalista, então você sabe, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas eu gosto muito de quebrar isso com um bom diálogo. Então, assim, sentar e conversar e esgotar conversas com pessoas... E devolver a pergunta? Devolver as perguntas. Conversar com as pessoas, assim, que... quebrar encantos, né? Tipo assim, a pessoa... vamos aqui... você é aquele cara da televisão? Sim, sou aquele cara da televisão. Legal, eu gosto muito de você. Não, mas senta aí, vamos conversar e vamos bater um papo. E aí daqui a pouco a gente está conversando sobre a vida da pessoa e não sobre a minha. E a gente estabelece ali uma amizade. Então eu gosto de conversar com todas as pessoas que me procuram. Porque você aprende, né? Que vão lá na televisão, que conseguem meu telefone, que ligam para mim, que me mandam mensagem nas redes sociais. Eu respondo todo mundo. Todo mundo. O Glyn, do The Intercept, ele disse que o futuro do jornalismo vai ser decidido pelos vazamentos de grandes informações. Qual é o momento do jornalismo que a gente está vivendo no Piauí? Olha, eu acho que o Piauí está vivendo um momento um pouco anterior a esse. Ele tem razão em relação a essa perspectiva. Não sei se vai ser exatamente isso, porque eu ainda vejo muito entretenimento, né, misturado com jornalismo, no sentido de que as pessoas, quando ligam uma TV ou ouvem um rádio, elas também estão querendo se informar, obviamente, mas elas também buscam algo mais, que pode estar no comentário esportivo, que pode estar na irreverência de um ou outro jornalista que aparece por ali, na condução de um texto mais leve. As pessoas também procuram por isso, mas imagino eu que boa parte do valor que vai estar associado às marcas de informação está ligado a isso mesmo. Nós estamos num momento um pouquinho anterior a isso. Por quê? Porque boa parte daquilo que o Glenn coloca está ligado a material que é produzido por investigações. Então, você tem que ter, ao lado de imprensa forte, outras instituições igualmente fortes para você ir crescendo junto. E que instituições são essas? Ministério Público forte, polícia forte, órgãos de investigações fortes. E isso tudo é fundamental para viver essa etapa que o Glenn está colocando como... E qual o futuro do jornalismo? Você vê um futuro próspero nessa linha de raciocínio? Eu vejo assim, eu até estava conversando ontem com as pessoas a respeito de... porque, assim, lá na Cidade Verde nós temos várias plataformas diferentes, né? Inclusive podcast agora nós estamos fazendo. E eu estava dizendo para eles assim, eles estavam perguntando, mas como é que vai ser a televisão amanhã?
e tal, como é que vai ser, como é que e os portais de notícia, como é que vão funcionar? Eu disse, olha, eu não sei exatamente como vai ser, mas eu sei que da maneira, qualquer conteúdo que nós produzirmos e que estiver associado à marca da Cidade Verde, ou que estiver associado à marca da Folha de São Paulo, do Estadão, ou que estiver associado à Globo, SBT, vai ter valor. Então, é difícil a gente precisar exatamente como vai ser o jornalismo amanhã, mas é importante que as marcas associem seu nome, a sua identidade, a credibilidade, porque seja qual for a plataforma que nós estivermos produzindo, vai depender da força dessas marcas, da credibilidade que elas construíram ao longo da mídia, seja lá qual for, para continuar informando e levando informação de credibilidade para as pessoas. Então, eu acredito que seja cedo para falar, por exemplo, de como será a televisão daqui a 5 anos. Difícil. Como vai ser o rádio daqui a 5 anos? Difícil. Mas eu sei que essas empresas de comunicação elas vão estar firmes aí para contar histórias e levar histórias, seja de que modo for. Tem uma crise, né, na mídia sobre alguns aspectos. Um deles é o próprio financeiro, que tem feito, inclusive, se redesenhar modelos de negócio dentro do próprio grupo de comunicação. Cidade Verde não é diferente. E esse processo gera um enxugamento, vamos dizer assim. Isso afeta a qualidade do jornalismo? Eu não sei. Afetou no rádio? Eu não sei se você acompanhou, eu acompanhei um pouco mais, mas as equipes de rádio eram gigantescas. Nos anos 80, no comecinho dos anos 80. E hoje, onde é que se faz rádio? A Rádio Pioneira, nos anos 60, 70, funcionava, era um quarteirão, e tinha um auditório, e tinha piano, e tinha discoteca, e tinha um negócio gigantesco de discos e tudo mais. E hoje, onde é que funciona a emissora de rádio? Numa sala? Num quarto? Isso afetou a qualidade? Não, mudou o jeito de fazer, mas não afetou a qualidade. Na verdade, até se você fizer comparações, o jornalismo de hoje, ele tem critérios mais rigorosos do que o de ontem. O de ontem era fantástico, com nomes fantásticos, com profissionais maravilhosos, de credibilidade, que fizeram história, Deoclésio Dantas, Carlos Augusto, Joel Silva, Carlos Sainz. Então, uma turma realmente de muita história, de muita credibilidade. Mas o apurar, a técnica aplicada, ela é muito mais profissional, ela é muito mais aguçada, né? Então, assim, você corta de um lado e aprimora do outro. De fato, existe esse movimento de cortes que é inegável. O que nós precisamos esperar, com muita prudência, é saber até que ponto isso é movimento do mercado, que pode ser reativado depois, e até que ponto nós estamos redesenhando o jeito de fazer comunicação. Acredito eu que, como era no passado, não será mais. Estamos realmente mudando, mas mudando até que ponto? Isso é que nós vamos descobrir. Conteúdo ainda é a essência da coisa? Conteúdo ainda é a essência da coisa. Conteúdo é a essência de qualquer coisa quando o assunto é comunicação. Conteúdo é a essência de qualquer coisa. Quando você fala de jornalismo, tem muito mais do que conteúdo. Tem conteúdo e tem responsabilidade, né? Mas o conteúdo é a base. Nós temos que fazer conteúdo de interesse o tempo todo. Temos que estar pensando nisso, para que as pessoas possam parar para te oferecer atenção. Muita coisa mudou, né? Se você pegar a pesquisa em comunicação do período da Segunda Guerra Mundial, como era a imagem que se tinha da audiência? Como é a imagem que se tem hoje da audiência? Nós tínhamos a audiência como passiva, hoje nós temos a audiência como protagonista. Às vezes até à frente do próprio meio. Quem diria que depois de uma edição do Jornal Nacional, você teria automaticamente uma transmissão ao vivo do presidente esculhambando o Jornal Nacional. Numa rede social. Numa rede social. Né? E as pessoas ali apoiando, alguns criticando, outros apoiando, mas estavam lá dando opinião junto, a audiência falando imediatamente depois. Isso nos anos 80 era impensável. E os anos 80 era a nossa infância, eu acho que você... Sim. Anos 90, né, você? Os cabelos. Mas era, nos anos 80 era impensável, mas agora é uma coisa comum. Então, a resposta é instantânea. Não é só a emissora. A Fernanda Gentil deu uma entrevista aí na Folha de São Paulo. Como era antigamente, quando a gente era criança. O camarada dava uma entrevista na Folha de São Paulo. Essa entrevista era dada hoje, para talvez sair amanhã, para repercutir, sabe lá, ao longo da semana. E a gente nem tinha ideia direito do que a audiência achou
daquela entrevista, né? Hoje é imediato, né? Hoje não. E aí, para cá para o Piauí, que a Folha só vinha no outro dia. Então, assim, a pessoa dava entrevista hoje, a Folha saía amanhã e ela chegava no Piauí depois de amanhã, né, no aeroporto. Sim. Então, não é mais assim. Então, ela deu a entrevista de manhã, meio-dia, a gente já está dizendo o que achou, o que pensou, né? Então, aquela repercussão até que deixou ela um tanto assustada. Então, é muito novo, muito diferente. Muito diferente, né? Tem um jornalista que eu acompanho, um jornalista argentino, é o Ariel Merpetti, e ele criou um site chamado Chequeado, que é um site de checagem de informação, de notícia, tá? Ele coloca duas coisas que são bem interessantes para combater as desinformações que a gente tem e trabalhando um pouco dessa coisa da fake news. Ele diz que tem que aumentar o custo da mentira no jornalismo. E a outra coisa que ele coloca é que tem que fazer com que o cidadão participe mais desse processo de construção da notícia junto com os veículos. Eu pergunto, o jornalismo mente? Não, o jornalismo erra. Mentir... É como você dizer que um juiz de futebol rouba. O juiz de futebol não rouba, ele erra. Ele é frágil, comete erro, mas não rouba para ninguém. Então você vê o camarada que está lá, diante de um... Você acha que um cara que está lá fazendo que até ficou mais transparente agora esse negócio de arbitragem, né? Está lá, errou, vai no VAR, olhou para o VAR e errou de novo. Ele está roubando? Não, ele está errando, ele está tentando acertar e não consegue. Então o jornalista, por falha, por falta de treinamento, por falta de preparo, por falta de cuidado, ele erra. Mas eu acho que mentir intencionalmente, pelo menos aqueles com os quais convivo e trabalho, jamais. E eu, evidentemente, que posso, eventualmente, dar uma informação errada e tal, mas nunca por mentir. Eu não sei, olha, eu não sei quais são o que ele está lendo aí, o seu Ariel. O Ariel, né? mas mentir. Podemos até dizer que aqui e ali, se você desconfia, pô, será que aquele cara está fazendo isso mesmo? Ele acredita, será que ele mente? Mas, assim, eu acho que não mentir propriamente, eu acho que a intenção é sempre boa. Sempre boa. Eu acredito. Então, tu é um otimista desse Eu sou otimista. Eu faço com muito amor e defendo muito a minha profissão e preservo o jornalismo dessa maneira, fazendo tudo para acertar. Esse processo de desinformação, das fake news e tal, o Ariel coloca que é importante a gente ter a participação do cidadão. O cidadão participa hoje da pauta do jornal? Eu acho que ele delega, nesse sentido é que eu digo que ele delega bastante, né? A audiência, como é que ela decide, como é que ela responde? Com a audiência, com o contato. Que, aliás, é uma outra coisa muito legal. A rede social é um negócio maravilhoso. A rede social, ela, ao mesmo tempo que ela propaga informações falsas, veja só, as pessoas disseram assim, não, agora o jornalismo perde valor, porque fontes de informação tem muitas. E aí o que é que se viu? É que o reforço das grandes marcas, porque se a informação que circula pelas redes sociais não chegou via um portal de notícias de credibilidade, via uma emissora de televisão de credibilidade, uma emissora de rádio de credibilidade, o cara desconfia. Então, essa verificação de se o fato é um fato mesmo ou se é uma fake news, está cabendo a essas grandes empresas de comunicação, aos jornalistas renomados, a turma que tem condição de atestar veracidade dos fatos. Mas o que você perguntou? Se o cidadão... participa. Então, as pessoas respondem. Pelas redes sociais, elas respondem. Tem um feedback. Ela diz o seguinte, olha, a informação que você deu aí não é bem assim. E aí você tem a possibilidade de checar a partir daquilo que você colocou. Isso já aconteceu comigo, não em reportagens, porque as reportagens elas são, na verdade, um trabalho mais apurado, né, de investigação, então você conclui várias coisas ali. Mas quando, por exemplo, eu lendo uma informação e eu troco palavras, ou eu escrevendo troco cidades, automaticamente chega as correções. Olha, na verdade, essa cidade que você está falando não é Batalha, é Barras. Desculpa, eu falei Barras. Então, assim, você tem, na verdade, uma participação ativa, mas construção mesmo, eu não vejo tanto a população. Ela sugere. Sugerir tema é uma coisa relativamente comum. Isso aí está muito mais fácil. As pessoas sugerem demais e você vai triando. Esse processo de pouca participação da sociedade é por conta do veículo ainda está muito fechado
Ou a gente está esperando essa namorada para poder namorar? Eu acho que tem um pouco a ver também com a ideia de que que aí eu não sei te dizer se se é certo ou errado, mas imagina, você entrega uma informação que é vamos dizer, o start de uma boa reportagem. Você encontra um jornalista, tem uma sugestão para você. Uma matéria sobre uma avenida que está lá na prefeitura como asfaltada, mas nunca foi asfaltada, está aqui e tal, não sei o quê. Aí agora, a partir daquele momento, o jornalista tem o hábito de dizer, não, agora deixa comigo que daqui para frente é comigo. E eu vou lá e cuido de tudo. É como um médico que eventualmente você reclama de uma dor e aí você espera que aquele médico faça a partir dali o trabalho que é próprio, que ele estudou, que ele se preparou. Né? Então, você não fica sugerindo para ele, olha, corta aqui, doutor, dá um ponto aqui. Você acredita na capacidade dele de fazer. E eu acho que o jornalismo ele tem um pouco isso. Porém, eu acho que falta um pouquinho da sensibilidade do jornalista para dizer e para permitir que essa participação aconteça. Uma abertura maior. Uma abertura um pouco maior. O que não é permitido, por exemplo, na medicina, no exemplo que eu dei, no jornalismo já é. Por que não? Por que não? Essa é a pergunta. Eu tenho dito por aí que a comunicação é um negócio muito importante para ser feito só por jornalistas. Porque todo mundo respira, vive e faz comunicação no dia a dia. Sim. Tem sentido isso para a gente? Tem sentido. E por isso, foi muito... não sei se você lembra aquele debate sobre o diploma ou não. Sim. Você lembra daquela... Aquele negócio foi extremamente... Eu não sei qual é a sua posição a respeito disso, mas na época as pessoas me perguntavam, eu disse, olha, eu não tenho opinião formada sobre isso, porque para mim é muito difícil dizer, por exemplo, que o Tostão, para dar o exemplo que eu dei aqui, sim, não pode escrever uma reportagem sobre futebol. Se contar a história é uma coisa nata. Né? O que é que se provou ali, e era o que eu dizia na época, olha, essa discussão sobre ter ou não diploma é uma discussão que que está se fazendo aí juridicamente, mas que o mercado não fará. O mercado não deixou de contratar ninguém com diploma. O mercado não deixou de contratar as pessoas que saíram da Conrádio. Elas vão apostar nas pessoas que saem da Conrádio, que saem da Universidade Federal. Eles vão continuar apostando nas pessoas que estudaram para ser. Eu não conheço ninguém que foi contratado sem diploma, depois daquela discussão. E eu acho que é isso. Nós não podemos achar que um curso que nós fazemos de rádio ou televisão é só para formar uma pessoa para ser repórter. Não é. Esse curso ele é o ponto de partida das nossas vidas como pesquisadores e estudiosos dos processos de comunicação. Dizer que a gente está atrás, faz um curso só para conseguir um registro profissional, é diminuir esse curso do tamanho minúsculo. Não é. O papel quem estuda comunicação não deve pensar em... É que nem administração. O cara vai estudar administração e aí vai querer que agora que todo mundo administra uma empresa tem um curso de administração? Não. Você estuda administração não é para tirar pessoas sem curso das cadeiras. Não é isso. É para ter conhecimento numa área, para ter excelência numa área, é para ser pesquisador numa área, é para isso. Né? Então, eu acho que nós não podemos reduzir a discussão a esse ponto. Você tem razão quando fala que, de fato, as pessoas têm naturalmente essa competência de contar uma história. E liberdade para criar conteúdo, cada vez mais. E aí nós achamos agora que só nós fazemos? Não acho que seja. Não fiz curso de comunicação para ter registro profissional. Meu pai não fez curso de comunicação. Meu pai fez curso de comunicação. Aliás, meu pai fez depois sociologia. Meu pai é sociólogo. Sim. Mas comunicação ele não fez. Carlos Said não fez. Diniu não fez. Quem pode dizer que eles não são comunicadores? E são comunicadores. Essas pessoas construíram. E eu peguei essa discussão bem no meio dela. Né? Na verdade, peguei uma discussão, porque eu cheguei formado pela UFP, cheguei nas redações cheias de pessoas sem diploma, os caras me castigando porque eu tinha diploma. Depois derrubaram lá a história do diploma, mais castigo. Então... Nosso queridíssimo Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi o protagonista disso, né? Pronto. O que faz um jornalista ser jornalista? O que faz o jornalista ser jornalista é ele se decidir. Além do diploma. Além do diploma, né? É ele se decidir jornalista. Imagine, nós estamos falando aqui de um país cheio de contradições, né?
Imagine você numa comunidade da periferia de Teresina, e aqui tem muitas, que não tem saneamento básico, que não tem regularização fundiária, que não tem iluminação, porque justamente não tem essa regularização, onde as pessoas precisam expressar sua vontade. E lá, aqui no coração daquela comunidade, surge uma pessoa que organiza essas vozes, que organiza esse discurso, que abraça causas para levar as ideias dessas pessoas à frente. Essa pessoa é um jornalista, e talvez ela nunca tenha a oportunidade que eu tive, o privilégio que eu tive de ter um diploma. Eu vou agora pegar o meu diploma e dizer que ela não é? Não tem como fazer um negócio desse. O que faz uma pessoa jornalista é ela decidir organizar esses pensamentos, essas histórias, essas ideias, e levar isso como uma missão. O jornalista é um produto do meio? É um produto do meio, né? Também. É um produto do meio e meio para novo produto. Então, assim, eu acho que nós temos que ter essa compreensão. Nós temos que nós temos que admitir que somos produtos do meio para a gente começar a construir curvas que nos levem a um novo meio, um novo produto, né? Sabe, uma nova sociedade, começar a construir uma curva de ascensão, sabe? Nós temos esse papel também. Não é um papel que nos dá poder, mas é um papel que nos dá responsabilidade, mais do que poder. Notícia tem preço? Notícia tem custo de produção, mas preço não. Ninguém pode comprar conteúdo. O custo é o custo que do que você capta, né? Você vende os seus espaços publicitários para cobrir os custos da produção da notícia. Mas o conteúdo ele precisa ser protegido como algo sagrado precisa ser puro, precisa ser cristalino, e tem um custo, mas não tem um preço. Ninguém compra notícia. Não tem. Existe ficção no jornalismo? Ficção. Salário, uma ficção. Né? Legal essa. Estou brincando. Existe... Não é ficção, mas existe você tornar aquela informação apresentável, palatável, saborosa. Moldar ela. Entregar num bom embrulho, certo? O que faz desse seu computador valoroso é a funcionalidade dele, a qualidade que ele te traz, a ferramenta que ele é. Mas os caras colocaram aí excelentes softwares para tornar mais fácil a sua navegabilidade, para organizar os dados aí, né? Para que você possa ver melhor, aumentar o tamanho da letra, mudar as cores. E isso é a apresentação, né? Então, o que faz dele valoroso é a capacidade dele, mas a forma como ele se apresenta para você torna ele atraente. O que existe é isso, não é ficção, mas é uma interface melhor, né? Você acaba aprendendo a fazer. Então, isso existe, mas ficção não. Tem limites no jornalismo? Tem um limite que às vezes você não é capaz de identificar, que é o limite da sua própria formação, o limite humano, o limite da sua capacidade de compreensão. A realidade ela é muito complexa, né? E o meio ele é limitado com espaço, com tempo. Ele tem limitações físicas, ele tem limitações financeiras. E aí você vai criando limites, né? E o limite da nossa própria incompreensão, da nossa própria falta de sensibilidade. O limite do erro que qualquer humano pode incorrer. Os limites são esses. Mas são muitos limites, né, nesse sentido. O que há de política no jornalismo? De política no jornalismo? A política do jornalismo ou a política... O que há de política? Olha... A política, para mim, ela tem um conceito tão amplo, né? Mas, do ponto de vista da interferência política, você tem
nós ainda convivemos, e aí eu estou falando especificamente da interferência política, nós ainda convivemos com um Estado que ele tem um ar um pouco aristocrático quando trata de política. Então, os caras acham e pensam que eles, de fato, estão ali ocupando um cargo que lhes foi concedido por uma entidade divina e tudo mais, sabe? Então, a ideia do servir ainda não é tão presente. E a política, vamos dizer, de convivência nos ambientes de redação, e aí eu já estou falando de outro aspecto, né, da nossa regra de convivência, de convivialidade, ela é extremamente saudável no sentido de que existe não sei se você sabe, mas existe um respeito muito grande entre emissoras, É um contrato tácito ali, né? É um contrato tácito, sabe? É um contrato de um pacto de não agressão. Não agressão, ótimo. Que é muito legal, que acaba sendo muito bom, né? O sistema da produção de notícia deixa o jornalista pensar antes dele fazer a publicação, por conta da rapidez, da velocidade? Então, você precisa construir esses momentos. Não é fácil, mas você precisa construir esses momentos. Tu consegue assistir o jornal que tu faz? Todos os dias. Todos os dias eu faço isso. Faço isso com muita criticidade, porque, como você disse, o processo ele é muito veloz, ele é muito urgente. Urgente. E então você precisa, em dado momento, lá no Jornal do Piauí, nós somos, incluindo editores, produtores, repórteres e todo mundo, motoristas, auxiliares, nós somos 40 pessoas. 40 pessoas. Então você imagina, em dado momento você precisa abrir uma janela de pausa de reflexão. O que é que nós estamos fazendo? Nós escolhemos como método fazer isso 2 vezes por dia. Um bem antes do jornal e outro bem perto do jornal, para a gente fazer a gente ter uma ideia daquilo que nós idealizamos e aquilo que nós concretizamos, né? Enquanto idealizamos, a gente viaja longe, porque é preciso você ter sempre isso, né? Deixar que a tua criatividade e a tua criticidade percorram um longo caminho. Mas é preciso abrir janela, disciplinar-se para fazer isso. Porque se você deixar, você é atropelado pela rotina, né, que é muito violenta. Dizem que o jornalista bom é aquele que incomoda. O que te incomoda no jornalismo? A acomodação, ficar dentro da palavra. Porque, assim, de fato, o jornalista, ele não pode ser o que aplaude, o que enaltece, né? Ele não pode ser... Ele até pode, eventualmente, enaltecer enquanto conta uma história bacana. Vou te dar um exemplo. Agora mesmo a gente foi fazer uma matéria sobre os fotógrafos que tiram fotos de aviões, né? Então, quando você está fazendo aquela reportagem, você tem ali a possibilidade de enaltecer quem? O aviador, né? As carreiras do fotógrafo. Aí você está enaltecendo, que é outra coisa. Você está contando uma história que vai entreter as pessoas e tudo mais. Mas o jornalismo, ele é feito de várias vertentes, de várias frentes. E o incômodo é papel do jornalista. Eu vi até uma polêmica agora com os jornalistas que foram para uma coletiva de imprensa com o Jorge Jesus, e quando terminou a coletiva os caras aplaudiram, né? Foi uma crítica e eu achei aquela crítica muito pertinente. Quem vai para uma coletiva de imprensa não vai para aplaudir nem para vaiar, vai para constatar, para questionar, para cobrar, se for o caso, dependendo da circunstância, para incomodar. O jornalista que faz uma entrevista com uma autoridade pública, principalmente, e depois tira um selfie com ele. Eu não faço isso. Há uma semelhança com o aplauso do Jorge? Eu acho que o que acontece aí é normal. Isso aí eu não vou... Você tem um programa, sei lá, de entrevistas e você quer anunciar para os seus seguidores que fez a entrevista que vai ao ar tal dia. E eu acho isso absolutamente normal. E tudo bem, você faz uma foto, mas uma selfie que dá aquela ideia dos passas, sabe? Isso não é... Não combina. Sabe, jantares, café da manhã, cara, eu não participo de nada disso, nada disso. Não tenho contato pessoal com absolutamente ninguém que seja um eventual entrevistado. Jornalista vê, escuta e conta? Essa é a lógica? Jornalista vê, escuta, comprova, constata, apura e conta.
o processo ele tem que ser mais longo. Né? Segurar a informação, nunca. Mas essa informação tem que passar por apuração. Joel, tu entrevistou o então candidato na época, hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. Qual a pergunta que você faria hoje para ele? Quando eu tive com o Bolsonaro, ele me passou uma impressão, ele me passou várias impressões, algumas boas, outras não. Aliás, me permita, conta os bastidores dessa entrevista. Essa entrevista ela foi assim, o Bolsonaro tinha passado pela experiência do primeiro turno, com muita preocupação em relação ao desempenho no Nordeste. Ele conseguiu a vitória no primeiro turno, foi para o segundo turno com o Fernando Haddad, mas estava extremamente preocupado com a performance no Nordeste. Né? E o que aconteceu? Nós tivemos um contato com a equipe que trabalhava com ele. Isso era o quê? 20 de outubro. Fez um ano agora, né? Aí, olha, nós estamos querendo fazer entrevista com os dois candidatos, né? Nossa intenção foi essa. Vamos fazer... O Fernando Haddad vinha para cá. Vinha para cá. E para colocar Fernando Haddad sem colocar Bolsonaro, nós pensamos, poxa, vai ficar desequilibrado. Vamos ter que fazer com outro. Vamos propor. E propusemos. E combinou com essa pretensão que eles tinham de comunicar para o Nordeste, né? Então, agendamos a entrevista, fomos até o Rio de Janeiro, foi na casa de um apoiador chamado Paulo Marinho, e que até tem um filho que é humorista, faz imitações, aí agora esqueci o nome dele, mas que trabalha no Pânico. E foi esse cara que nos recebeu, esse humorista, que é um imitador, acho que é Rodrigo, não lembro bem agora o nome dele. E aí ele, poxa, o cara super gente boa, tá, vamos aqui, tá, uma casa gigantesca. Era, na verdade, e como ele já tinha pego a facada, né, ele estava colostomizado nessa época. Então, já tinha segurança da Polícia Federal e depois da facada, eles aumentaram a quantidade de policiais federais. Então, a gente foi para essa casa no Jardim Botânico, aguardamos a chegada do lado de fora da casa do Jair Bolsonaro, entraram 4 viaturas da Polícia Federal e o carro dele, mas todas descaracterizadas, entraram nessa casa e a gente aguardou a nossa identificação. Aí fomos identificados pela Polícia Federal e entramos na casa e havia muito policial federal, acho que havia uns 10 policiais federais ali fazendo a guarda. E onde ele estava, havia policiais federais em cima da casa, que era uma casa de 2 andares, né? Com um campo de futebol em cima, no andar superior, uma casa realmente muito luxuosa. Onde era, na verdade, o quartel-general da campanha, né? Então, muita segurança, mas, ao mesmo tempo, a despeito dessa eventual cisma que ele poderia ter com as pessoas pós-facada, né? Ele era uma pessoa que agia sem qualquer tipo de desconfiança. Ele, na verdade, o Jair Bolsonaro, passou para nós na oportunidade a impressão de ser um cara extremamente agradável, né? Brincalhão, conversador, tal, não sei o quê, sabe aquele tiozão que todo mundo tem na família, né? Que gosta de contar histórias e tal. Essa foi talvez uma impressão positiva. Ele é um cara que gosta do contato pessoal. Ele gosta desse contato com todo mundo. A negativa na oportunidade é que ele era muito mal informado. Assim, a sensação que eu tive para um pré-candidato a presidente, um candidato à presidência que estava perto de uma eleição de segundo turno, era de desinformação do que era o Brasil. Mas muito, assim, eu achei grave aquilo, porque teve até uma história de bastidor que foi assim, ele chegou e disse assim, e aí, você de onde? Tal. Eu disse, não, sou do Joel, sou do Piauí. Ah, pai do Piauí, pai, vocês não falaram nada para me ler nada do Piauí, rapaz? Por que você não falaram? Lá tem um delta, não tem um delta? Tem um delta. Lá tem um porto. Porto, como é que tá o porto? Não tem um porto ainda, tá? Monsanto é de lá, né? É, de lá, Monsanto. Então, esse tipo de conhecimento meio raso, né? E isso me impressionou, porque eu imaginei que ele tivesse já, àquela altura, um preparo um pouco maior, né? Da realidade brasileira, já tinha percorrido boa parte das regiões e tudo mais. E ele passou realmente um preocupante desconhecimento. Ser presidente não é fácil, né? Durante a entrevista, ele tocou num assunto que disse que a Folha de São Paulo, ela não tinha compromisso com a verdade. O que tem de verdade nisso? Eu acho que
O torcedor, o jogador, o apaixonado pelo seu time, sempre acha que o árbitro está roubando para o outro lado, né? E o bom árbitro é aquele que é alvo da crítica dos dois times. Então, eu acho que o que acontece, na verdade, com o Jair Bolsonaro é que ele sente demais a crítica. Ele passa esse recibo, ele passa ele acusa golpe muito facilmente. E o que a Folha faz é o que o jornalismo faz. Eu não vejo... olha, eu gosto muito de ler Folha e Estadão em relação à cobertura nacional. É assim, são os dois veículos de leitura, né, que eu estou falando, que eu mais utilizo assim, para me informar. É o que eu tenho contato primeiro. Aí, na sequência, as emissoras de rádio, né, todas elas, a maioria eu escuto muito. E são fontes de informação nas quais eu confio plenamente. Então, eu acho que o que acontece com o Jair Bolsonaro é que ele ainda não se acostumou com a ideia de que a crítica sempre virá, né? Qual a pergunta que você não fez e faria para ele hoje? Até que ponto ele está surpreso com a função, sabe? Porque eu sinto isso dele. Eu perguntaria para ele: presidente, o senhor está surpreso com o papel da presidência da República? O senhor se surpreendeu? O senhor imaginava, quando era candidato, que seria isso mesmo? Porque, repito, a impressão que ele passava era que ele não tinha noção do que era aquilo ali. E não é brincadeira. O que te inspira no jornalismo? Estamos chegando no final. O que me inspira? Olha, o que mais eu gosto de fazer é narrar histórias, sabe? Contar histórias. Aí eu volto para o Domingos Meirelles, né? Me encantar com aquilo que eu encontro. Isso aí é o que me dá mais prazer, que é uma coisa meio cineasta até, né? Assim, de me deparar com a realidade do outro e dar aqui um formato, sabe? Entregar uma história organizada. Isso é o que mais me inspira, isso é o que me faz acordar e ir trabalhar. Evidentemente que não é só isso que o jornalismo é. Tem essa confrontação, né, que eu te falei, tem essa necessidade de briga, de representar, de dar voz, de confrontar-se. Evidentemente que tem tudo isso, mas o que me faz acordar é a possibilidade de contar a história. Qual a pauta que você ainda não fez e gostaria de fazer? Ih, rapaz... essa é bem difícil, sabe? Porque tem tanta história que a gente gostaria de contar, sabe? Uma coisa que eu acho, a história que eu gostaria uma realidade que eu gostaria de ver concretizada é a realidade de um país que descobriu na pesquisa e no desenvolvimento o seu caminho, sabe? A vontade que eu tenho, o desejo que eu tenho é de contar a história de um país que descobriu na formação da sua mão de obra, na qualificação do seu povo, na educação da sua gente, que o caminho do desenvolvimento é esse, que nada justifica corte de recursos na pesquisa, na formação. Pobreza, fome. Eu acho que quando você tem uma população que tem educação e formação, você tem uma população que sabe cobrar direitos, sabe exigir que os seus direitos sejam respeitados. E são muitos direitos desrespeitados, sabe? Eu acho que nós temos lei para tudo que não servem para nada, sabe? E porque as pessoas não sabem quais são as suas ferramentas, quais são os seus direitos, não sabem como recorrer às agências de regulação para que seus serviços sejam bons, não sabe recorrer ao Ministério Público para que tenham acesso à saúde que o Estado garante, que a legislação garante, que a educação que a legislação garante. Eu quero ver um dia uma reportagem que conta essa história. Eu quero ser uma pessoa que vai contar um dia como foi ruim ontem e como é tão bom amanhã. Legal. Tem um quadro aqui que chama Já ou Jamais. Eu falo uma frase e aí você diz já ou jamais. Se quiser comentar, pode comentar. Já confundiu o nome do entrevistado? Já.
Meu nome já foi confundido, né? Então é fácil tu confundir um do outro. Então assim, uma vez eu estava entrevistando o Merlong, eu vou contar porque ele sabe disso. Olha aqui, ô Joesley. Joesley, ele falando comigo, me chamando de Joesley, né? Já aconteceu das pessoas... É mais fácil as pessoas confundirem meu nome. Mas Com a vingança com o Merlong? Não, foi... Não, ele me chamando de Joesley, mas eu já tive... Já confundi nome de muita gente aí. Já confundi nome de muita gente. Já confundiu o nome da namorada com a ex? Não. Já ou jamais? Jamais. E eu jamais, a não ser que elas tenham percebido e eu não notei, né? Elas deixaram passar batido, né? Legal. Boa. Já recebeu nude? Jamais. Nude? Nude? Nude no celular. Eu tenho que falar a verdade aqui. Aqui é... Ou jamais? Já ou jamais? Nude? Ah, não, por engano já. Já, né? Já. Por engano? Já, cara. Tem certeza que foi por engano? Bom, ela disse que foi, né? Se arrependeu já de ter feito uma pauta que não queria fazer? Não, jamais. Sempre faço consciente e jamais me arrependi. Não, jamais. Já fez uma pergunta que prejudicou alguém? Prejudicar em que sentido? Verdade prejudica? Pergunta prejudica? Pergunta. Jamais. Não, pergunta não, jamais. Fez a matéria, mas não queria fazer? Já, mas assim, fiz a matéria que foi diferente da minha expectativa. Já. E a última já deu branco na hora da entrevista? Já deu sono. Já deu sono. Já tive sono na hora da entrevista. Já. Vou usar o branco como sono. Já. Rapaz, tem entrevista que me dá sono. Joelson, um papo muito bom. Para a gente finalizar, a pergunta que a gente faz a todos os jornalistas que passam por aqui, pelo Vida de Repórter, é: qual é a pauta da sua vida? A que eu já fiz? A pauta da sua vida. A pauta da minha vida? Tem vários, né? Tipo, pauta da minha vida. Como você quiser interpretar. Olha, a minha vida, ela é pautada na ideia de que tudo que o jornalismo me deu e que é maravilhoso e que é bom, passa, acaba, uma hora chega no final. E que tudo aquilo que o jornalismo me cobra e que é difícil e que é cansativo, também passa. Então eu vivo pautado pela ideia da temporalidade das coisas, da ideia de que tudo tem um começo, um meio e um final, e de que é muito importante a gente aproveitar este momento. Porque vai chegar um dia em que as pessoas que estão me assistindo aqui sequer lembrarão da minha colaboração, né? Então, eu não devo pensar daquilo que ficará de mim nas coisas que eu faço, mas naquilo que eu deixarei para que as pessoas tenham dias melhores, né? Tenham vidas melhores. Tudo passa, seja bom ou seja ruim, e é com essa consciência que eu levo a minha vida. Isso aqui pauta o Joelson Jordão. Cara, que bom. Que legal, cara. Muito bom. Muito obrigado por ter aberto o coração, ter falado de uma coisa que te emociona pelo visto, né? Por falar de jornalismo. A gente conhece muito jornalista pelo olhar, sabe? Se tem aquele sangue no olho de querer fazer o bem para as pessoas, através da profissão que escolheu para a vida. Acho que nesse papo aqui surgiu diversos elementos que comprovam um pouco do que você faz no dia a dia na TV. Obrigado. Pô, muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Você sabe que a minha vida, a gente tem uma relação, né, histórica, assim, de contato, e eu gosto muito de você e tudo aquilo que você me passa de bom, eu percebo que você transmite também para os seus alunos e para a Conrádio. E isso é formidável. O trabalho que vocês fazem aqui pelo jornalismo é gigante, gigante. O que vocês estão oferecendo de conteúdo, de material humano para essa cidade, para esse estado é formidável. Com uma capilaridade gigantesca. Obrigado, cara. Cara, obrigadão, viu? Obrigado. Obrigado.